Oi, turma. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado, capítulo 28. Faltando pouquíssimo para a gente acabar, que pena. Adorei esse livro, gente. Capítulo 28, a política de Jesus. A política de Jesus é aquela na qual o amor predomina sobre todas as imagináveis possibilidades. Amor à ordem estabelecida pelas divinas leis que devem viger como diretrizes de segurança para todas as situações que se apresentem no transcurso existencial. Amor aos deveres de fomentar o progresso e estimulá-lo através de um perfeito equilíbrio entre as diferentes linhas de pensamentos e de ideias. Considerando-se que cada indivíduo é um universo especial, cumpre a todos o dever de respeito pela diferença de opiniões, fruto natural do estágio evolutivo do seu próximo. O amor permite todas as condições que existem e trabalha em favor do equilíbrio entre as diferenças que se apresentam. Tenha-se em vista que ideias são combatidas com outras melhores e nunca em forma de pugilato, ou seja, ação de guerrear entre os idealistas. Toda vez quando o debate de ideias descamba para a agressividade contra o seu portador, o amor falha no seu mister de união e fraternidade. Passa-se da política do bem, que deve ser a estrutura de todos os esforços, para a da força da imposição, do desrespeito aos soberanos códigos da vida. Tal ocorrência demonstra a fragilidade da razão ante os fatos do exame exaustivo que se deve aplicar antes de divergir e dissentir, sendo-se vítima de paixões egóicas e ditador da maneira de conviver e de trabalhar. Não é a questão de o outro estar certo ou não, mas da essência do seu pensamento, poder resistir a tudo que lhe oponha como fenômeno natural do ato de compreender-se e de vivenciar-se. Experimenta-se na atualidade o período em que o poder da força pelos benefícios que proporciona ao seu portador se torna válido em flagrante desconsideração dos objetivos que facultam a construção da paz e do progresso no mundo. Um lamentável caminho que se inicia em forma de desentendimento entre os membros da sociedade. Em todas as circunstâncias, porém, diferentemente, Jesus demonstrou que a política do bem não desfralda a legislação universal da harmonia que deve viger entre o que se pensa e a maneira como se comporta. Não poucas vezes, nessa circunstância, a justiça é posta à margem pela força desnecessária do indivíduo não acostumado a obedecer às regras básicas da conduta social exigente desde os primórdios da evolução. Sucede que o respeito à lei vigente deve ser aceita às determinações que se encontram registrado por escrito, lavrado, que se encontram lavrado como consequência das experiências culturais anteriores e o seu combate ocorra mediante o comportamento afável e digno, embora não concordando com o opositor. Eis porque se faz imprescindível a vivência da conduta teocêntrica, que tem Deus como ponto de convergência de tudo. Embora, sem a submissão a organizações humanas que se lhes facultam adquirir o poder e impor a soberania de forma absolutista. Não têm sido poucas ou reduzidas as interferências das religiões organizadas com instituições trabalhadas em favor de padrões sociais estabelecidos em cada época, a ponto de se tornarem dominadoras, ao lado dos governantes infelizes e perversos, que destruíram totalmente os objetivos a que se devem dedicar todas as doutrinas que tenham a ver com a questão espiritual da humanidade. A aceitação dos divinos códigos em sua essência, num respeitoso cuidado de observação e vivência, eis a maneira ideal de ter-se uma existência religiosa ou viver-se religiosamente graças ao vínculo de segurança com Deus, com a imortalidade do espírito e com as seguras regras do comportamento que proporciona a evolução. O ser humano é imortal, sendo a sua real a vida além da carne, na qual se origina e prossegue após os fenômenos do berço e do túmulo.
O corpo é uma veste temporária, própria para os objetivos de desenvolvimento da centelha espiritual. Pronto, agora os dois cachorros. Eles estavam quietinhos antes de eu começar a leitura. O corpo é uma veste temporária própria para os objetivos de desenvolvimento da centelha espiritual que dele se utiliza. Qual ocorre com a semente que se dilui no solo onde se encontram os fatores indispensáveis ao seu processo de germinação. Nesse sentido, a reencarnação oferece o seu encantador poder de transformação. Qual buril, que significa ferramenta similar para lavrar pedra, na lapidação da aspereza de qualquer material, aplanando-lhe as anfractuosidades. Isso significa a propriedade de apresentar sinuosidades, saliências, no seu largo processo de embelezamento. Intuída e inspirada a vencer as torpezas do percurso na busca da felicidade, a criatura encontrou na política o mais eficaz instrumento para conduzir as massas sempre necessitadas de equilíbrio e paz. Filosofando com base em princípios nem sempre elevados, efeito natural das ambições pessoais ainda algo primitivas, os indivíduos mais astutos normalmente utilizam as forças das habilidades interiores para impor o grupo social e seduzi-lo politicamente. Desse movimento, algo sórdido, surgiram os partidos dominadores para encarregar-se das suas ambições, conseguindo-as a benefício pessoal em detrimento dos grupos saudáveis aos quais deveriam servir. Pessoas honestas, portadoras de tesouros morais inalienáveis, compreendendo a necessidade de dedicar-se às campanhas de crescimento social e elevá-las às conquistas planificadoras, são normalmente vencidas nos pleitos eleitorais periódicos que as comunidades executam. Utilizando-se dos métodos da honestidade e da transparência, são ainda vencidas pelas intrigas e perseguições dos seus adversários, que se fazem campeões da calúnia e da corrupção. Todos têm, porém, seu modelo em Jesus, que durante a jornada terrestre enfrentou os perversos exploradores que dominavam o povo submisso e esmagado pelos sofrimentos. A vida humana exige ética de comportamento, a fim de ajustar-se à programação universal. Todas as vezes quando ele foi perseguido pelos políticos e religiosos do seu tempo, que exploravam e extorquiam a plebe e as classes menos privilegiadas, encontrava os recursos na lei de amor ou lei natural para demonstrar justiça e sabedoria. Em face dessa realidade, a do bem, é indispensável que a força ceda suas resistências violentas aos impositivos do divino poder do amor. Seja qual for a circunstância, lugar ou posição em que te encontres, nunca postergues a ação do amor em tua conduta. Faze sempre conforme gostarias que te fizessem quando estiveres em situação idêntica. Assim sendo, ao invés da política do poder extravagante e destruidor, o bem como recurso intermediário para a solução de todas e quaisquer dificuldades. É incrível. É incrível. Se eu falar, ninguém acredita. Então eu vou mostrar. Eu acabei de fazer uma leitura que eu faço de áudio para o pessoal de WhatsApp, né? Aí o nome do texto: o balde d'água. E esse texto falava exatamente sobre fazer o outro que gostaria que fizesse com você. Aqui ele retrata uma situação que o Chico passou, né? Do balde d'água. Aí eu vou ler esse pedacinho só para vocês verem como que é a coisa. Um balde d'água não é muito para apagar um incêndio, mas ajuda, minimiza. Nós geralmente temos grandes ideias para acabar com a miséria social, mas em regra o nosso balde d'água está vazio de atitudes e o incêndio crescendo. Então, que tal enchermos o nosso balde com algo que alivie a dor alheia? O prato de comida, o agasalho, o remédio cabem perfeitamente no balde. Façamos isso logo, antes que o incêndio chegue à nossa própria casa. Quando eu li esse texto, eu estava pensando, né? Eu estou sempre tentando ajudar um ou outro, tal. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho, às vezes eu me viro, né? Esse mês mesmo, nossa senhora, foi todo o pagamento assim, um piscar de olho, tentando ajudar tudo o que eu via pela frente, né?
E agora vem um texto desse aqui, batendo com outro texto que eu li, exatamente a mesma coisa. As políticas sociais, econômicas, tal, que são feitas pelos governos, elas são todas baseadas na lei do amor. Todos eles dizem que fazem por amor. Todos os governos, todos os políticos fazem que tem amor à pátria, amor às pessoas, amor à população, amor ao bairro, amor à cidade, amor ao estado. Não é isso que a gente escuta o tempo todo? E desde que o mundo é mundo, que político usa a palavra amor para dizer que ele vai fazer um bom governo? É obrigação do governo fazer o melhor que ele puder? Não é favor. Governo nenhum está fazendo favor para nós. Político nenhum está fazendo favor para nós. Todos eles têm obrigação. Afinal de contas, com fraude ou sem fraude, tá aí. Foram eleitos, né? A partir do momento que o cara sobe lá e pega a faixinha dele, ou então ele está dentro de um governo estadual, um municipal, ele pegou aquilo ali porque pessoas, pelo menos até que se prove o contrário, pessoas votaram neles, certo? Então, se você deu o seu voto de confiança àquela pessoa, foi para ela fazer alguma coisa por você, pelos seus e pela comunidade, pela sociedade que você tá. Não é favor. Eles não fazem favor. Ai, o fulano veio aqui e colocou asfalto na minha rua. Que lindo. Não. Ele colocou porque você votou nele e falou para ele que ali precisava. Você ficou batendo com o teu vereador, com o teu prefeito, com o teu político e tal, para que aquilo ali acontecesse. Você lutou por aquilo, né? Então, quando acontece um benefício numa cidade, num estado, num país, o cara que está fazendo isso, ele foi eleito pelo povo, pelo menos até que se prove o contrário, certo? A política do amor, a política do eu vou fazer tudo pela comunidade, pela sociedade, pelo povo, ela existe desde que o mundo é mundo. As promessas, desde que o mundo é mundo. Só que nenhuma política real, ela é maior, ou pelo menos parecida com a política de Jesus. A política de Jesus era uma política real, verdadeira, de amor. Aonde ele sempre disse, faça o outro que gostaria que fizesse com você. É a questão do balde d'água do Chico, né? Não tem ninguém no mundo que não tenha condições de colocar um pouquinho de água no balde e apagar um incêndio. Ah, mas é obrigação do governo apagar aquilo lá. Aconteceu um deslizamento na favela, lá no morro, lá na serra, perto do mar, as pessoas caíram, morreram, estão soterradas. O governo que se vire. É a obrigação do governo, de verdade. Mas e aí, você vai ficar sentado ali assistindo aquela desgraça toda e não vai fazer nada? Você consegue? Quem tá perto, nem que seja para carregar um balde de lama, né? Ah, mas eu vou me colocar em risco. Então tá bom, então espera o negócio acabar ali e começa já a arrecadar água, que o pessoal vai precisar beber, começa a arrecadar alimento, roupa, porque quando sair os sobreviventes, eles vão precisar de ajuda. Se você não consegue ir lá ajudar, tudo bem, vai fazendo suas campanhas, mas de verdade, já vai agilizando. Agora tem gente que fica assistindo o jornal e fica, nossa, você viu, morreu 10. Nossa, agora já são 20. Nossa, agora já são 50. Caramba, 100 pessoas. Tá, e aí? O que você fez com essa informação? Por isso que ultimamente eu ando não assistindo o jornal. Porque, seja o jornal que for, o canal que for, antigamente era só uma rede aí. Agora não, agora é tudo. Eu tô meio revoltada, eu não assisto jornal. De lugar nenhum. Ah, você vai ficar alienada. Não. Se eu não posso ajudar, não adianta eu assistir. Não adianta. Vai mexer, eu tô doente. Aí eu fico, né, com aquela sensação ruim dentro de mim e eu não consigo ajudar ninguém. Então eu vou ajudar quem eu posso. Quem tá perto de mim eu vou ajudar. Né? Tem criança perto de mim, tem um idoso, tem um doente, eu vou ajudar. Quem tá perto de mim ali. Não adianta eu querer ir tão longe, sendo que perto de mim tá tanta gente precisando também. Tem isso. Eu frequentei um tempo, quando eu namorei um evangélico, nada contra a religião, hein? Vejam bem. Mas era uma igreja que fazia um trabalho na África. Eles estavam colocando uma sede deles lá na África.
para cuidar de crianças da África. Só que em volta da igreja, quando eu saía do culto, eu via um monte de gente passando fome. Aí eu perguntei, sempre, né? Sempre a Patrícia causando. Aí eu perguntei pro pastor, falei, pastor, essas pessoas que ficam aqui na rua, vocês cadastraram elas para poder dar um alimento, pelo menos, né? Tem aquela sopa, aquelas coisas que o pessoal faz para dar na rua. Eles são cadastrados? Eles têm algum programa social com vocês? Ah, não, esse pessoal é pessoal de rua, é pessoal que fica aí curtindo droga aí, é um pessoal largado. O pastor respondeu isso para mim. Aí eu falei, que legal. Lá na África estão matando a fome das crianças lá na África. E aqui, na calçada da sua igreja, não tem como matar a fome dessas pessoas só porque eles usam droga? Ah, mas se der, eles jogam fora. Será? Será que é assim mesmo? Porque eu já trabalhei no meio da Praça da Sé ali, fazendo estágio, e eu via crianças ali que, uma vez um moleque falou, eu perguntei pro menino, falei, se eu te der um brinquedo, você brinca? O menino falou, brinco. Falei pra ele, se eu te der uma arma, você mata? Ah, é claro, né, tia? Então, quer dizer, dependendo da oportunidade que você dá para aquela criatura, é o que ela vai ser, é o que ela vai fazer, né? Então, não que todos, né? Não que todos vão brincar. Pode ser que eu dê brinquedo para alguns e eles realmente só queiram saber da arma. Mas tem jeito, né? Da gente fazer as coisinhas por perto, sem ficar de braço cruzado, né? Tem jeito da gente agilizar a vida das pessoas. Não me falta nada. Às vezes eu fico aqui na penúria, né? Finalzinho de mês, contando moeda, fico, mas não me falta nada. Sempre no outro mês o pagamento tá lá e eu consigo fazer por mim e pelos outros também. Estica daqui, estica dali. Eu não consigo ficar com dinheiro no banco. Meu pai brigava comigo com isso. Patrícia, tem que guardar dinheiro. Eu falava, não, no dia que eu morrer, todo mundo se junta aí e compra o caixão, porque eu não vou deixar dinheiro nem pro caixão. Eu não gosto disso. É para ajudar? Vamos ajudar. Né? A gente não pode se atrapalhar, como a gente leu das outras vezes, não pode se atrapalhar. Mas às vezes eu me atrapalho, eu não sou exemplo para ninguém, não. Isso daí eu só tô falando. Então, porque eu tento seguir quem? Os governantes? Não, eu tento seguir Jesus. Eu tento. É uma palavra que eu não gosto muito de usar, não é essa, tentar. Eu gosto de fazer. Mas tem coisa que eu não consigo fazer, então eu tento. Ainda tento. Né? Ser útil. Ajudar de verdade. A gente perde muito tempo da vida da gente, né? Com coisas assim tão banais. Esses dias atrás eu estava conversando sobre aniversário com duas amigas. Falei, gente, a gente era tão feliz, a mãe da gente fazia aquele bolo que não cabia na mesa, enorme, cheio de glacê, amanteigado, aquele negócio que era ruim, mas todo mundo gostava. Era ruim, mas todo mundo gostava. Aquelas bolinhas de parecendo... Ai, como é que chama aquilo lá? Cabeça da velha não ajuda. Tinha uns granulados que era jogado em cima do bolo, que era prateado, umas bolinhas. Aquilo lá, a gente batia no dente, até doía, né? Mas a gente gostava daquele negócio lá. E as pessoas iam para a festa para brincar com o aniversariante, para ficar junto com o aniversariante, curtir aquele dia do aniversariante. Hoje as pessoas vão para a festa muito bem vestidas. E a gente não ia muito bem vestido, não. A gente ia com roupinha mais ou menos, que era, sabia que ia lá ficar brincando, se rastejando no chão junto com a molecada, então não ia com um vestidinho de missa. A gente ia com uma roupinha mais ou menos. Hoje o pessoal vai tudo na estica, tudo bonitão. Aí fica lá. E é pior que as crianças também, né? Tem que ficar tudo assim. Aí quando é em salão ainda libera nos brinquedos. E o aniversariante passa longe de comemorar o aniversário dele. Longe. Porque as crianças vão ficar tudo nos brinquedos e esquece do aniversariante. Aí chega no final, em vez do aniversariante estar ganhando presente, que é o aniversário dele, ele que deveria estar ganhando presente. Não, a mãe está preocupada com a sacolinha de lembrancinha que vai dar para cada criança que participa da festa. Nós estamos trocando tudo. Ué, é banalidade isso. É banalidade do amor. Que amor é esse que a gente tem pelas pessoas, que a gente não vai curtir a festa delas, que a gente não vai curtir elas. A gente vai curtir o que a gente vai ganhar, né? Tem casamento que o pessoal fica lá fazendo aqueles buquê bonito na mesa, tal. Quando vai embora, cada um pode levar aquele buquê. E o cara que casou, a mulher que casou, não ganha nada. Os caras vão lá, comem, bebem, tal. E não leva nenhuma lembrancinha. Hoje em dia, ninguém escreve bilhete para ninguém, gente.
Olha que absurdo. Não precisa comprar nada, não precisa gastar dinheiro, vai. Vocês fazem bilhetinho? Quem é casado, quem namora, quem é noivo, vocês fazem bilhetinho? Vocês fazem bilhetinho para amigo? Ontem mesmo eu postei na internet, 2004 ou 2005, mas eu tenho assim, ó, de 1000 e tralalá lá atrás. Eu tirei foto, para não ficar guardando aquele monte de papel e plástico, né, tudo que me dão. Eu tirei foto e registrei isso e guardei isso em arquivo. Eu tenho tudo guardado, tudo que me deram a vida inteira, carta de aluno, carta quilométrica, tudo. Eu postei ontem ou antes de ontem, eu postei no Facebook uma carta, um cartão, e lá dentro uma carta no cartão, que uma amiga minha fez para mim. Então, assim, coisas que hoje em dia ninguém usa mais é caneta. Ninguém faz mais bilhete, recado, ninguém. É difícil encontrar uma pessoa que escreva com letra de mão. A maioria escreve com letra de forma, que é mais rápido e não precisa ser bonito. A gente antes tinha que fazer caderno de caligrafia. Então, o que acontece? A gente tem que melhorar, não é piorar. E as pessoas precisam sentir o nosso carinho. É tão bom quando eu acordo de manhã, já tem aquele monte de bom dia no meu celular. Aí eu fico imaginando, já pensou se tudo isso fosse com letra de mão? Já pensou se essas pessoas parassem de copia e cola, né, cartõezinhos, e começam a mandar por escrito? Bom dia, Patrícia. Eu mesma peco. Eu faço o quê? Lista de transmissão, 103 pessoas. Então eu já coloco ali e vai para 103. Pelo menos eu tô falando do jeito que tô viva. Mas tem dia que eu tô atacada, eu escrevo um por um. Bom dia, bom dia, bom dia, dia, tarde. Eu vou brincando com um por um, dos 103 que tem no meu celular. É importante você se fazer presente. É importante você dizer para a pessoa que você gosta dela. E se você ama, porque o amor e gostar é diferente. Se você ama, demonstre, fala que ama. Daqui a pouco a pessoa não tá mais aí. Vai fazer falta você não dizer que ama. Vai por mim. Né? Então, que governo tem que fazer? Tem. Mas nós também temos. Não é só governo, né? A gente tem que fazer a política que Jesus ensinou. Amar, 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 amar. Sempre amar.